João Pereira Leite, diretor de investimentos do Banco Carregosa, é convidado desta tarde do Fecho de Contas. João, boa tarde. Tivemos estes primeiros números da banca portuguesa. Qual é o retrato que se pode fazer deste primeiro trimestre de 2011, na atual conjuntura de Portugal? Qual é o retrato da banca? Todas as boas notícias que podem vir da banca, e aí vieram algumas nesta apresentação dos resultados, são poucas. Até porque a grande maioria dos investidores está mais preocupado com temas que geralmente não são aqueles que chamam a atenção na apresentação dos resultados dos bancos. Nomeadamente, não é comum apresentar-se a exposição da carteira, a dívida pública da Grécia, da Irlanda, de Portugal, e agora têm vindo a apresentar. Tanto quanto sei, não tive foi registro das maturidades dessas exposições, e eu acho que isso também era importante. Uma coisa é ter 300 milhões, 500 milhões de exposição à Grécia com maturidades a 1 ano, outra coisa é terem a 5 ou 10 anos, o que faz a total diferença. E hoje em dia... Tendo em conta essas perspectivas de que muito se fala de uma reestruturação da dívida grega, não é? Eu creio que já ninguém tem fantasias dessa matéria em relação à Grécia. Aritmeticamente já não é credível que eles não venham a reestruturar. Portanto, agora a forma de reestruturação é mais discutível e há muitas interrogações. E, portanto, hoje em dia, quando o investidor olha para os resultados, quer do BCP, BPI e quando sair os do BES também, o mais importante é perceber como é que está a evoluir o rácio de depósitos face aos empréstimos, como é que está a evoluir o incumprimento, porque quando se olha para aquilo que é tradicional, para as margens, as pessoas sabem que está distorcido pelo facto de os bancos estarem hoje a recorrer ao BCE, quer dizer, só, por exemplo, o BCP, 15% do total dos ativos, e o equivalente a 15% do total dos ativos está junto ao BCE, portanto é muito dinheiro, estamos a falar de quase 15 mil milhões de euros. E nós sabemos que estão artificialmente, ou seja, quer dizer, é real, porque estão a conseguir financiamento a 1%, mas quando se diz artificial é no sentido em que não se acredita que isso seja possível durante 3, 4, 5 anos, portanto... Vai ter não seria conseguido no mercado interbancário, não é? Exatamente. Portanto, isto tem que se arranjar uma solução, não é? Tem que se arranjar uma solução alternativa. E a alternativa não passa só por depósito, até porque o BCP perdeu 800 milhões em depósitos. Significa que não quis, por um lado é bom não querer entrar numa guerra de depósitos, não quer entrar muito nessa guerra, mas a verdade é que tem que substituir o BCE de alguma forma. Outra forma é o que os bancos também estão a fazer, e muito bem, que é reduzir a carteira de crédito, portanto é vender carteiras de crédito. O BCP, tanto quanto percebi, são 300 e poucos milhões de euros, que é um bom sinal, mas que é pouco, o caminho ainda é grande, temos que reduzir bastante, porque não vamos conseguir equilibrar esse rácio de depósitos com créditos só à custa do aumento de depósitos, até porque não foi o caso no caso do BCP. Portanto, tem que ser muito à custa da redução da carteira de crédito, reduzir o balanço e, portanto, serem muito mais seletivos no crédito que é concedido. Mais seletivos e vai ser mais caro. Já está a ser mais caro e continuará a ser mais caro nos próximos tempos. Em relação ao BPI, hoje surgiu essa indicação de que reduziu para 0 a dependência no final de março relativamente ao Banco Central Europeu. É uma indicação que surpreende nesta conjuntura. É uma boa notícia, seguramente é uma boa notícia, só reforça positivamente... Mas será algo que é possível manter durante muito tempo, tendo em conta que o interbancário à partida está fechado para todos os bancos portugueses, incluindo o BPI? Bom, depende de várias variáveis. A melhor pessoa para responder a essa pergunta é, com certeza, a administração. O próprio BPI. O próprio BPI e a administração. Oxalá assim consigam, portanto, isso é o natural. O natural seria que não tivessem necessidade de recorrer ao BCE. Recorrerem ou não é uma situação que depende não só do BPI, mas também da circunstância do mercado, não é? Existem inúmeros fatores, nomeadamente tendo em conta a conjuntura atual portuguesa, que podem precipitar a necessidade de voltar a recorrer ao BCE. Quer dizer, o facto de não estarem neste momento a recorrer não significa que amanhã não estejam, até porque essa possibilidade está ainda em aberto. Agora, é uma boa notícia, seguramente é uma boa notícia. De qualquer forma, quando foram identificados os 3 grandes pilares do que seria a ajuda externa a Portugal, um deles seria o apoio ao sistema financeiro. Mas ouvindo Carlos Santos Ferreira e Fernando Henrique, as mensagens que foram passadas para o mercado são de grande confiança, e Carlos Santos Ferreira disse mesmo que à partida não precisa de dinheiros públicos. Há aqui uma certa contradição entre a imagem que se tinha das necessidades da banca. Repare, os banqueiros e o Conselho de Administração dos bancos têm também um dever, uma espécie têm que ser agentes da esperança, não é?
E, portanto, é natural que digam que não há necessidades e, na realidade, estão todos a cumprir com os requisitos mínimos do Banco de Portugal no que diz respeito ao Core Tier 1. Aquilo que se fala, e que é bastante provável que venha a acontecer, é que as exigências do Banco de Portugal, até as exigências impostas pelo FMI, e foi o que aconteceu, por exemplo, já em alguns países da União Europeia, é que estão a exigir, nomeadamente a Comissão Independente, no caso de Inglaterra, exigiu que o Core Tier 1 fosse de 10%. Ora, ou recomendou, neste caso não exigiu, recomendou. Portanto, é natural que é para aí que venhamos a caminhar. E no caso português, quer dizer, a Espanha também aumentou o nível de exigências. Há vários bancos em Espanha, muitos bancos vão ter que fazer aumentos de capital até setembro deste ano, e é muito natural que isso também venha a acontecer. E nesse caso, seria possível evitar um aumento de capital se nós acreditássemos que as metas a atingir em termos de rácio de depósitos para créditos fossem atingidas num curto espaço de tempo, o que é improvável que venha a acontecer, ou que se acreditássemos que também o nível de incumprimento dos créditos iria manter-se estável durante os próximos meses, o que também é pouco credível. Portanto, é muito natural que, se as exigências vierem a aumentar, que os bancos tenham que fazer aumentos de capital. É claro que preferiam não ter que o fazer e também preferiam que não tivessem necessidade de trazer um novo acionista, nomeadamente o Estado. Era preferível que fosse dentro da estrutura acionista. Mas, de qualquer maneira, à partida estará contemplado neste pacote de ajuda também uma verba para ser canalizada diretamente para a banca? O pacote ainda não está fechado, mas é bem possível. Esse é um dos temas seguramente em discussão. João, deixa-me só introduzir aqui outros temas na nossa conversa, até porque hoje foi anunciado pelo IGCP que Portugal vai voltar a testar o mercado de dívida já na próxima quarta-feira. O IGCP anunciou um leilão de bilhetes do Tesouro a 3 meses, com um montante indicativo entre 750 a 1.000 milhões de euros. No calendário de emissão de dívida para este trimestre, o IGCP tinha inicialmente previsto para esta data leilões de 2 linhas de Tesouro, de bilhetes do Tesouro a 6 e 12 meses. Na semana passada, Portugal colocou 1.000 milhões de euros em bilhetes do Tesouro a 3 e a 6 meses. João, nesta altura, estar a voltar ao mercado, numa altura em que já foi feito o pedido de ajuda externa, qual é o objetivo? É dar um sinal de que Portugal não vai desistir das emissões de dívida no mercado primário, ou é, de facto, uma necessidade de liquidez imediata? Bom, Portugal precisa de satisfazer as suas necessidades de liquidez imediata e, portanto, tem que recorrer a curto prazo, que é o que são as emissões que temos vindo a assistir, e é provável que até ter as negociações encerradas com o FMI, que Portugal tenha que recorrer, depende do tempo que demorar até se fechar a negociação, mas vamos precisar, seguramente, se isto se prolongar durante mais um mês, não é? e até vir o dinheiro do FMI, provavelmente iríamos precisar de recorrer mais vezes ao mercado. O facto de vir o FMI não significa que nós deixemos de fazer emissões. Por exemplo, no caso da Grécia, a Grécia já fez emissões, mesmo depois da ajuda do FMI, já fez emissões. A verdade é que com o dinheiro do FMI é mais fácil os investidores emprestarem dinheiro a um país a curto prazo, porque sabem que há dinheiro para satisfazer essas responsabilidades. Nenhuma das situações em que houve intervenção externa ou ajuda externa, nenhum desses países está a fazer emissões a 3, 4, 5 anos, porque ninguém lhes empresta dinheiro. O dinheiro mais barato que conseguem arranjar são os 5,8% que conseguiram negociar com o FMI. Portanto, a curto prazo é mais fácil que os investidores emprestarem, porque sabem que existe uma probabilidade grande de serem satisfeitas as responsabilidades que estão a correr. Portanto, já na semana passada Portugal conseguiu colocar esses 1.000 milhões e também na próxima semana a colocação deverá ser feita. Se vier o dinheiro do FMI e se houver uma colocação a 6 meses, é pouco provável que não haja dinheiro para pagar essa dívida. Para pagar essa dívida. E, portanto, 3,5%, não sabemos ainda, porque o leilão ainda não ocorreu, mas um valor de mais de 3%, com uma elevada probabilidade de cumprimento, não é um mau negócio para um investidor. Agora, duvido que se o Estado português quisesse fazer uma emissão, um leilão público a 3 ou 4 anos, que mesmo a 11% conseguisse colocar. João, e nesta altura qual é a visão do mercado relativamente a Portugal? Há confiança ainda em alguns setores da economia ou em alguns ativos portugueses? Não, seguramente, há muitos ativos interessantes em Portugal. Há muitas empresas que são bem geridas e que merecem a atenção e o investimento de portugueses e de estrangeiros.
há muito talento, há muito conhecimento também em Portugal. Há empresas há empresas, inclusivamente, que dentro dos seus setores são ímpares. Por exemplo, no caso de uma Portcel, é uma empresa portuguesa de que todos nos podemos orgulhar, que gera muito cash flow, que tem margens muito acima de todas as suas congêneres europeias. Portanto, é um bom exemplo de uma empresa bem gerida. E há mais em Portugal. Não é apenas, não é caso único. Há vários casos. E, portanto, continuam sempre a haver ativos apetecíveis e, se calhar, para surpresa de muitos, também vai continuar sempre a haver dinheiro disponível para investir. Desde que os ativos sejam interessantes e estejam a um preço razoável, faz todo o sentido e eu acredito que vai sempre haver oportunidades. E com este pacote de ajuda vai ser possível restaurar a confiança noutros setores que estejam mais abalados e isso vai acontecer num curto período de tempo, olhando para os exemplos da Grécia e também da Irlanda? Bom, cada caso é um caso específico. Com problemas diferentes. Com problemas diferentes. Nós temos um problema crónico e o nosso problema é crescimento. O nosso problema não é sobre endividamento, realmente andamos durante muitos anos a gastar mais do que conseguíamos criar de riqueza, andamos seguramente a criar sucessivos déficits externos e públicos, mas a verdade é que o problema central de Portugal é crescimento. Nós andamos a crescer durante 10 anos menos de 1% ao ano. Porque, em termos de déficit, em termos de montante de dívida pública acumulada, dívida externa, temos casos como o Japão, como a Inglaterra, como os Estados Unidos, que estão iguais ou piores do que Portugal. O problema é que esses países têm vantagens têm vantagens que nós não temos. As duas grandes vantagens são: é possível desvalorizar a moeda e recuperar com exportações e conseguem crescer 2%, 3% ao ano facilmente. E nós temos um problema de crescimento. Portanto, se o dinheiro do FMI vai resolver os nossos problemas e vai injetar confiança no mercado, a curto prazo é muito difícil de dizer. Ou seja, o FMI vem resolver um problema de liquidez de curto prazo. Portanto, e descansa os investidores que tinham, para com os quais Portugal, o governo português, tinha responsabilidades de curto prazo. Agora, o que se espera é que sejam implementadas, e eu desejo que sejam implementadas, regras que estimulem o crescimento, que estimulem o investimento, que enriqueçam o conhecimento e promovam a partilha de conhecimento em Portugal, para nos fazer crescer a uma taxa de pelo menos 2, 3% ao ano. E isso seguramente não vamos ter resultados a curto prazo, porque os próximos 2, 3 anos vão ser 3 anos de recessão. No limite, vamos estar a andar de lado. Agora, crescimento nos próximos 2, 3 anos é muito difícil de acreditar. Mesmo que tenhamos uma componente das exportações do PIB a crescer significativamente, e nós tivemos bons sinais nos últimos tempos, a verdade é que é difícil porque o PIB português, 60%, 70% do PIB português é consumo interno. E é pouco credível que os portugueses continuem a manter o nível de consumo que tiveram nos últimos anos. É altamente improvável e, portanto, esperam-nos 2, 3 anos muito difíceis. Se estivermos a fazer as coisas bem feitas e se aproveitarmos este caminho das pedras que nós temos que fazer, provavelmente podemos ter resultados a prazo. E podemos começar a ter um nível de crescimento a par das economias desenvolvidas. João, para terminarmos esta nossa conversa e regressando aqui à banca, até porque agora temos indicação de que o BES vendeu a posição que tinha no Bradesco por 860 milhões de euros, era uma posição de 4,1%, isto foi por 2 mil milhões de reais. É de facto um sinal de que os bancos estão a fazer o trabalho para se financiarem. Não tem alternativa. É uma boa notícia. Acho que reforça, é uma boa notícia sobretudo para todos os obrigacionistas do BES e os depositários. Cristalizam uma posição do BES, ganhou uma mais-valia significativa. Por um lado é uma pena porque a prazo toda a gente sabe que a exposição ao Brasil é uma posição que, embora este ano tenham havido vários sinais de que o nível de crescimento do crédito no Brasil tem que abrandar, as medidas macroprudenciais por parte do Governo e do Banco Central brasileiro é muito provável que venham a continuar, mas mesmo com um cenário de menor crescimento a nível de crédito, há um espaço enorme para crescimento no Brasil e, portanto, isto era uma ponte para crescimento também do Espírito Santo. Mas agora há outro tipo de prioridades, não é? A prioridade é tender a ter liquidez, conseguir garantir e trazer mais credibilidade
para o sistema financeiro português. Portanto, eu acho que é uma ótima notícia. João, obrigado pela presença neste Fez de Contas, comentário de João Pereira Leite, diretor de investimentos do Banco Carregal.